nós cremos, aleluias, que tudo já foi realizado. Louvado seja o teu nome, Pai. Que a tua presença continue enchendo os nossos corações com esta paz que excede todo entendimento, Senhor. Nós oramos, ó Deus, entregando em tuas mãos, aleluia, todos os teus filhos, todos aqueles que estão precisando de oração neste momento. Nós queremos orar, Pai. Queremos entregar em tuas mãos, ó Espírito Santo, a nossa irmã Ana Cristina. O Senhor coloca as tuas mãos sobre a tua filha, coloca as tuas mãos, Senhor, sobre todos aqueles que precisam agora, Pai, deste toque, desse Deus tão grande e maravilhoso. O Senhor que cura, o Senhor que restaura, o Senhor que gera vida em nossas vidas, Pai. Tudo é teu, tudo é para a tua glória, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia. Se alguém trouxe uma oferta para entregar, fique à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Já já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Presbítero Nilson. A paz do Senhor, amados. Amém. Graças a Deus, no quinto dia da campanha, que o Senhor possa nos agraciar, como tem nos agraciado, através da sua palavra, de tudo aquilo que nós temos já realizado, vivido e entendido sobre o perdão. Que o Senhor possa ministrar nessa noite aos nossos corações, na lição número 5, né? Que fala a cadeia chamada mágoa. É uma cadeia. A mágoa é uma cadeia. Mas Jesus nos libertou. Amém? Jesus é a verdade que liberta. Ele é a verdade, o Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas, amados, tem algumas coisas que nós precisamos entender e deixar que o Espírito Santo nos conduza para que nós possamos perdoar. Perdoar é a fonte da ligação, da reconciliação nossa com o nosso Pai e com os nossos irmãos. Então, o pastor já leu Mateus 18, 23, 35, mas vamos ler Mateus 24, 10, 13. Mateus 24, 10, 13. A palavra de Deus diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por isso, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem concedido a cada um de nós para transformar as nossas vidas, melhorar os nossos relacionamentos, tanto com Deus como com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor meu Deus, por este momento no qual o Senhor meu Deus nos concede o privilégio de falar do teu amor, da tua palavra, e que os nossos corações possam estar quebrantados, Senhor, para ouvir a sua voz e fazer com rema em nossos corações, para que nós possamos viver realmente, Senhor meu Deus, aquilo que a tua palavra diz, para que nós possamos viver, Senhor. Nos ajude, Pai, em nossas fraquezas, mas a tua palavra, Pai, vai nos fortalecer, para que nós possamos caminhar sempre louvando e te adorando o seu santo nome. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.
Amados, é uma palavra assim difícil para nós vivermos, mas nós temos que vivê-la, porque Deus, pela sua infinita bondade e grandeza, Ele deu o seu Filho unigênito para que nós possamos crer nele. Ele veio para nos perdoar de todo o nosso pecado, de todas as nossas falhas. E nós, como seres humanos, pecadores, falhos, vindo do original, né? Nosso pecado, sabendo, conhecendo a nossa natureza, mas o Senhor, pelo seu infinito amor, Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu uma vida cheia de amor, de graça, de entendimento, entendendo, para nós entendermos tudo aquilo que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós? Não há nada maior do que nos perdoar dessa tão grande dívida que era contra nós, e ela foi paga. E Ele requer de nós que nós façamos o mesmo. Façamos perdoar sem incondicionalmente, porque Ele não teve condição para nos perdoar. Então nós devemos perdoar. E uma das coisas que está no nosso dia a dia, né, é a questão da chamada mágoa, que nos aprisiona. E isso, amados, não é questão das pessoas que não participam do mesmo ambiente nosso. Não são pessoas que não conhecem ao Senhor, porque delas a gente não espera nada disso. Muitas vezes a gente já sabe, mas isso está no nosso meio, na família, entre os irmãos, ressentimentos. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que buscar somente em Deus, buscar em Deus, para que Ele nos quebrante o coração, para que nós possamos entender o que Ele fez por nós. A partir do momento que o que Ele fez por nós vai nos quebrantar de uma tal forma que não vai haver limite em nossas vidas de não dar o perdão. Então tem muitas famílias, casamentos, filhos que não conversam com o pai que não conversa com filhos, famílias, irmãos, e isso a gente cria no decorrer do tempo, né? A gente vai criar em nós essa chamada sentimento, que é sentimento de mágoa. Então, amados, quero transcorrer aqui a revista, ela é um pouco extensa, né? Mas são assuntos muito assim importantes para que nós possamos comentar. Uma das coisas que eu quero comentar é quando a palavra de Deus, né, assim, Jesus ele fala, né, que aqui eu estou acompanhando a revista, Jesus em seu sermão escatológico, né, aqui bem no final aqui, nos alertou a respeito das coisas do fim. Então precisamos analisar essa forte verdade bíblica e entender como é que podemos estar prontos. Jesus ele nos avisa, né? Ele nos fala, é uma forte verdade. E como é que podemos estar prontos? A mágoa, ela produz escândalo, ofensa, né? Jesus está dizendo que nos últimos dias as ofensas e ira multiplicariam entre as pessoas. Ofensa essa que leva a mágoa e o ressentimento. Dificilmente, eu vou só assim, às vezes vou estar algumas coisas que eu anotei, né? Então eu às vezes não vou estar acompanhando 100%. Dificilmente nós magoamos com pessoas que não conhecemos.
ou que não têm grau de influência sobre nós, pois não esperamos nada delas. Então, se a ofensa vier, não faz diferença. Mas se a ofensa vem do pai, mãe, filhos, cônjuge, companheiro, ministério, do pastor, a diferença é gritante, é altamente ofensiva. Desses esperamos muito: amor, compreensão, direcionamento, incentivo. E quando há o escândalo, vem a ruptura e é bem maior, e nos leva à mágoa. Então, o que a gente tem que estar atento com isso, sabendo que nós somos falhos, fracos, não criar expectativa, ter assim como assim um relacionamento de amor, um relacionamento pronto para servir, um coração limpo na presença de Deus. E isso só vem na busca, isso só vem com o relacionamento com o Pai, porque nós temos a tendência, sempre temos tendência, que tem aqui também, que está especificado, de nos afastarmos, de ter um entendimento que nós já conhecemos, que nós já sabemos. Aqui na igreja tem assim as reuniões, por isso que é interessante eu falar, tem as reuniões dos homens, as reuniões que ali a gente fala, discute, e tem a oportunidade de quê? De se abrir, de falar, ou aquilo que está sendo ministrado. Por quê? Porque nós dependemos uns dos outros, nós necessitamos uns dos outros, e isso, a comunhão, ela vai nos ajudar a quê? A nos quebrantar, a nos entender a dificuldade, que nós não estamos sozinhos, porque a mágoa nos leva ao afastamento, ela nos leva a ficar solitário, nos leva a um ponto que nós não conseguimos, vamos dizer assim, liberar aquele amor, aquele sentimento de amor que Jesus Cristo tem conosco, porque nós estamos magoados. E uma das coisas que é interessante, a própria ciência fala que quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. Olha para vocês verem, é interessante isso. Como é interessante. Quando nós falamos, quando nós não se calamos, pedimos perdão, falamos, há cura para nossas vidas. Não somente do corpo, mas principalmente da alma, principalmente do espírito. Nós temos que estar prontos, como a palavra de Deus assim quer de nós, livres, totalmente livres, porque quando fala cadeia, mágoa, nós estamos presos, e nós não podemos. Jesus já nos libertou. Então tem muitas coisas, amados, que nós devemos ter como consciência daquilo que está mal resolvido, para que nós possamos resolver, pedir perdão, porque é muito sério isso. É algo assim que quando nós lemos a palavra de Deus aqui, já no início do culto, fala justamente disso. Fala de que o homem, ele foi perdoado, e depois, por questão de qual valor? Um valor impagável. Aquele valor que estava falando é quase 200 mil dias de trabalho. E ali seria 100 dias de trabalho. Então, Jesus, ele nos perdoou a ponto de, incondicionalmente, nós não tínhamos condições nenhuma de pagar esse preço. Nenhuma. Agora, quando nós devemos alguma coisa pequena, nós medimos. O Senhor não mediu para nós. Não, mas eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer isso, me magoou, eu vou sentir, não, ele que errou. Não, mas não. O Senhor quer que a gente abra o nosso coração, porque entendendo o que Jesus fez por nós, nós vamos entender aquilo que nós temos que fazer pelos nossos irmãos, pelas pessoas. Então esse é amor relacional. Isso é muito, assim, nós corremos sério risco,
de nós estamos orando e a nossa oração não está passando, não está chegando até Deus. Justamente porque o nosso coração, ele se sente magoado. E isso, amados, é tão sério, que não é por expressão apenas. Deus conhece, Ele olha para nós, não o que estamos falando, mas Ele olha o nosso coração. É muito individual, é muito sério. Então a gente tem que fazer essa reflexão: Senhor, com quem ou quem está acontecendo comigo essa situação? Orar que nem Davi orou, me sondar, me sonda, Pai. Porque nós precisamos, amados, chegou o tempo de levar um pouco mais, assim, viver esse evangelho, nos esforçar para viver, ter paz com os irmãos, com todos os homens. E às vezes na nossa família mesmo, é de chegar correndo, ouvir uma mensagem, como nós temos ouvido aqui, é de chegar correndo em casa, se tiver algum problema com alguém, abraçar, beijar, pedir perdão. Se tiver com outro, liga, fala: ó, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, me perdoa. É o momento, amados, é o momento. Nós não sabemos, a vida de Jesus está aí às portas, mas será que nós estamos prontos para ir com Ele? Ou Ele pode buscar nós individualmente, como tem acontecido. Quantas pessoas deixaram hoje essa terra? E quantas pessoas estão deixando neste momento e vai deixar amanhã? Então é necessário que a gente faça uma avaliação da nossa vida com essas situações que é tão comum. É tão comum que as pessoas falam: magoei. Você já viu essas brincadeiras? Magoei. Olha como é que isso é sério. Não é brincadeira. Magoa não se magoa, meu irmão. Pede perdão. Seja assim, é uma pessoa fortalecida em Deus, amadurecida. E isso a gente só vai conseguir através da oração. Depois a gente vai falar sobre isso também. Algo que eu queria, diante da palavra, né? Antes de nós, queria ler um trecho aqui que eu achei muito interessante no livro, que fala assim, ó: tomemos como exemplo os mares de Israel. Existem 2 mares que cercam Israel: o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia tem suas águas alimentadas pelo Rio Jordão, na parte norte, porém não o guarda para si. Toda a água bela e fértil que recebe, ela se solta pelo sul. E o Rio Jordão prossegue o seu caminho, irrigando, semeando vida por onde passa. Já o Mar Morto não. Ele recebe o Rio Jordão, mas retém para si. Ele não possui saída. Assim, enquanto as águas se evaporam, todos os sais minerais se acumulam em enormes recipientes fechados. E a excessiva saturação torna-se veneno, que mata qualquer espécie de vida. É um mar que mata. E mata porque é fechado. O que ele recebe é bom e saudável. E ele que por ser fechado, se transforma em veneno. Jesus disse em Mateus 10, 8b, de pessoas magoadas por não querer se machucar novamente, e levantam muros que se aprisionam. Quando retemos a mágoa, tudo que chega até nós, inclusive as bênçãos, se torna em maldição. Vocês entenderam, amados? Que os 2 rios, eles receberam água cristalina, água pura. Só que um reteve. Aqueles recipientes, sais minerais que dá vida, matou. Bebia aquilo ali, matava qualquer animal vivo, seres vivos.
E aquele que liberava a água dava vida. Amados, aquilo que recebemos de Deus, que foi o perdão, de graça recebemos, de graça vos dá. Porque se você reter isso, Deus, Ele não perdoa. Porque nós já vimos aqui, já orando, a oração inicial do Pai Nosso, uma oração modelo. Então nós retemos. Se nós retivermos e não liberar esse perdão, nós somos mortos, espiritualmente falando. Nós estamos mortos. E foi dado para nós o dom da vida. Porque ele está falando assim, ó, a vida que você tem, libera ela. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Nós recebemos de Deus, então não mede. De graça recebei, de graça vos dá. E o bem maior que nós recebemos é o perdão de Deus. Não tem nada, não tem preço, aí não tem. Então o perdão de Deus nós recebemos de graça, e de graça temos que dar. Como vamos fazer isso? Nós não temos, às vezes nós não temos condições nenhuma. As nossas condições estão em Jesus. A busca por Ele, que Ele quebrante o nosso coração, para que Ele, Pai, eu sou seu filho, sou teu filho, Pai, mas eu sinto esse desejo assim, mal no meu coração, está descendo na minha mente coisas que não te agradam. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me ajude, porque isso está impedindo, eu estou aprisionado. Eu estou aprisionado em situações que o Senhor já veio e me libertou. Eu não quero viver isso novamente. A mágoa, ela gera traição, né? O solitário, ele busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. As ofensas e as mágoas são alimentadas por um sentimento egoísta de busca por autoproteção, não importando as custas de quem, e isso leva à traição. Então, quando nós sentimos mágoa, a tendência nossa é ficar solitário. A gente cria em nós uma proteção, e essa proteção nos torna egoístas, nos torna aquilo que nós pensamos, o que nós sentimos, é que nós merecemos e o outro não. Esse é o sentimento egoísta, a traição, que Deus me perdoou, mas eu não posso perdoar. Eu não tenho. E isso se torna, ele me perdoou, mas eu não sei não se ele vai perdoar aquela pessoa. Então, amados, nós temos que esse sentimento, nós estamos tão fácil de ser acometido com nós, porque a gente vive num mundo de injustiça. Nós vivemos num mundo onde nós magoamos com as pessoas que estão fazendo mal a outras, nós magoamos o que estão fazendo com as nossas crianças, mas isso não pode deixar que esse sentimento desça para nós. Nós temos que pedir ao Senhor. É difícil, amado. Quem te falou que é fácil? Quem disse que é fácil? Mas nós temos que entender isso e viver melhor assim. Porque se nós vamos buscar somente as coisas dessa terra, amado, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, quando nós liberamos perdão, quando nós entendemos esse sentimento que vem sobre nós, esse pensamento de nós criar uma expectativa e aquela expectativa não for correspondida, nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração, que aquela pessoa, nós devemos orar por ela, pedir que Deus trabalhe na vida dela,
e automaticamente ele está trabalhando na nossa. Isso é automático. Isso é automático. Deus nunca. Nós trabalhamos com uma visão. Deus não. Deus ele trabalha de forma coletiva. Você trabalha com um, ele trabalha com a família. Lá onde a gente faz o trabalho da igreja da criança, juntamente com todos os irmãos, nós mais aprendemos do que nós ensinamos. A cada dia, com a simplicidade daquelas crianças. Então, o que nós devemos entender? Que Deus ele age de maneira diferente dos nossos pensamentos. Às vezes, nosso pensamento está aqui, o do Senhor é muito mais alto que o nosso. E Ele nos dá condições de crescimento, para que nós crescemos numa estatura, através da Sua palavra. Então, esses ensinos que nós estamos tendo aqui, sobre perdão, né? Sobre mágoa, sobre ressentimento, sobre raiz de amargura, né? Isso tudo vai nos levar ao quê? Vai nos libertar. Para quê? Para ser filhos, realmente filhos de fato do Senhor. A mágoa gera ódio, né? Ela gera ódio porque ela é um sentimento que vai acarretando no nosso coração, criando raiz de amargura, e acaba nos levando a um sentimento contrário àquilo que Deus nos deu, que é o amor. Já pensou um cristão com ódio? Misericórdia. Misericórdia. Não pode de maneira alguma existir isso no nosso meio. Nós fomos resgatados por amor. Mágoa nos torna presas fáceis. Não. Por que torna presa fácil, né? Porque é aquilo que eu já havia comentado, nos leva ao isolamento. E quando nós estamos isolados, sozinhos, nós não participamos, nós não estamos na comunhão com o corpo de Cristo, você está sozinho. Sozinho o inimigo é fácil atacar. Os animais quando caçam, né, quando eles veem uma presa sozinha, né, ele vai, por quê? Porque ele está vendo que está sozinho. E o inimigo das nossas vidas é de mais ou menos dessa forma. Então quando a gente sente mágoa, a gente se isola. Quando a gente se isola, a gente se torna presa fácil. Não é verdade, irmão Alexandre? Não é verdade, meu irmão? O amor, né? Ele nos torna presa fácil, ele nos leva ao engano. Tome cuidado para que ninguém vos engane. Porque você, na verdade, você está sendo enganado por si só. Como você está sendo enganado? Porque você não liberou esse sentimento de mágoa. Então você está pensando que você está agindo corretamente dessa forma. Se você está enganando, você é facilmente enganado. Você está se enganando, vivendo uma vida de aparências ou de relacionamento apenas de fachada. Mas para com Deus, seu coração não está sincero, não está puro. Então você está se enganando. E quando você se engana, você se torna presa fácil. O inimigo vem. Faz o amor esfriar. Ele faz o amor esfriar. Mas isso é assim. Quando a gente sente, tem um sentimento, é porque alguma coisa está errada já não é normal. A gente tem que correr
para onde o amor esquenta, onde é a fonte do amor. Você vê como é que a gente, nós, seres humanos, somos tão assim, bem contrário àquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco. A gente se afasta, a gente não corre para Jesus, onde é a fonte do amor. E quando Jesus aquece os nossos corações, com esse amor que só Ele tem, nós conseguimos superar as situações que nós pensamos que seria impossível, e realmente para nós é impossível. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Então, além de tudo isso, com tudo isso, nós temos que crer. O perdão, ele está também relacionado a acreditar que nós fomos perdoados e que nós vamos dar o perdão, nós vamos liberar o perdão. Às vezes nós magoamos pessoas e às vezes somos magoados, mas em tudo o perdão, em todas essas duas situações, a gente só resolve com o amor de Deus e perdoando. Amados, nós estamos, olha, esse já é o 5º dia e vai ter mais um 7º dia só de perdão. E não vai ter nada, absolutamente nada, que nós não vamos conceder aquilo que Deus tem falado conosco. Quando no início falou que a mágoa é a cadeia, né? A mágoa é chamada cadeia. A cadeia é chamada mágoa. Mas a chave da liberdade, né, é o perdão. Vamos ler novamente o Mateus 18, 23, 35. Por isso, o reino de Deus, dos céus, pode comparar um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrado o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, e tu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que ele passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor entregou aos tormentadores até que ele pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. É algo assim que o Senhor Jesus nos fala de tamanha grandeza, que nós temos que pedir esse amor, não com medo, não é com medo, tá? Não vamos pedir com medo isso, fazer isso por medo, não, vamos fazer isso com amor. O amor lança fora todo medo, porque às vezes você faz isso
no seu coração com medo daquilo que o Senhor vai... Não, o Senhor conhece todas as coisas. Então nós precisamos trabalhar isso em nós. Trabalhar o sentimento, pedir a Deus, ao Pai, frutos dignos de arrependimento. Porque temos o fruto digno de arrependimento, com certeza a gente vai realizar. Porque isso é vontade de Deus, que nós sejamos assim. Só para... Aqui ele fala, como eu havia falado antes, mas fala assim, Jesus conta a parábola dos 2 devedores. O primeiro devia o que nos nossos dias equivale a cerca de 200.000 anos de trabalho, enquanto o outro possuía um débito de apenas 100 dias de trabalho. Então, amados, a grandeza de Deus, aquilo que Ele fez por nós, representa esses 200.000 dias de trabalho. Agora, o grau mais alto de que nós podemos ser magoados nessa terra, sem dúvida nenhuma, não vai chegar nesses 10.000 dias de trabalho. Então, por muito pouco que a gente deixa de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Eu quero que 2 Coríntios, Letícia, 5:17. A palavra de Deus diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amados, olha que o ministério de Jesus Cristo foi a reconciliação do mundo com Deus. E Ele nos deu esse ministério. A gente não imagina para que nós fôssemos reconciliados com Deus, o Senhor teve que ficar um tempo sem estar reconciliado com o Pai. Você imagina o que é isso? Pelo fato dos nossos pecados. Ele fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? Aquele momento que o Senhor estava sobre ele todos os nossos pecados, ele ficou um segundo, que para ele é 1000 anos, como se nós podemos falar assim, fora da presença, ou seja, o Pai lançou fora por um minuto, por um momento, porque Ele estava com nossos pecados. Para quê? Para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E Ele deu a cada um de nós esse ministério. E qual que é o ministério da reconciliação? Amados, é de forma horizontal e é de forma vertical. É a cruz, se apresenta a cruz, vertical, horizontal, e você ali, juntamente com Cristo. Então, queridos, nós precisamos entender esse ministério
que nós temos, que Deus nos deu. E a forma, só para concluir, Mateus 5, 43. Mateus 5, 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que maldizem. Fazei com os que os odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Para ser o quê? Filhos do vosso Pai que estás no céu. Orar para aqueles que vos perseguem, que maltratam. Mas como é isso? Queridos, como eu falei, quando a gente começa a orar pelas pessoas que nos maltratam, o que nos persegue, sabe o que acontece conosco? Não com a pessoa, conosco. Você não tem o sentimento de mágoa. Você não tem o sentimento de mágoa. Deus trabalha no seu coração num tal ponto que esse sentimento é lançado fora. Amém? Vamos colocar de pé e agradecer a Deus. Pai querido e amado, nós te damos graças, Senhor meu Deus, pelo que o Senhor tem nos ensinado, tem, Pai querido, colocado, Senhor meu Deus, Tua palavra, Senhor, ministrando em nossos corações. A vinda do Senhor está próxima, e o Senhor deseja que nós estejamos prontos, Pai. Que toda a cadeia de mágoa, qualquer raiz de amargura, qualquer situação, Pai querido, que não esteja, Senhor meu Deus, reconciliando contigo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, quebrante os nossos corações, que nós possamos renovar a nossa aliança contigo e com os irmãos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pela nossa família, pedindo, Senhor meu Deus, pelos irmãos, por cada um que nos convive conosco, que nós possamos ter, Pai querido, sentimento de amor, o amor do Senhor colocado em nossas vidas, Pai. Nos ajude, Senhor meu Deus, nas nossas fraquezas, nos nossos pensamentos. Não deixa nós nos isolarmos não, Senhor, que nós não guardamos nenhum sentimento, que nós possamos estar juntos, aprendendo uns com os outros, Senhor meu Deus, falando, Senhor meu Deus, conversando do Teu amor, da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, ministra sobre as nossas vidas. Se algum de nós, Pai, tem algum desse sentimento em seus corações, Pai querido, que no nome de Jesus Cristo Senhor poderoso, pela Tua palavra, possa ministrar, Senhor, a cura completa, total, na vida de cada um de nós. Nós queremos viver livres, aguardando a Sua volta e fazendo a Tua vontade, sendo embaixadores de Cristo na reconciliação com Deus Pai Todo-Poderoso. Assim nós louvamos, Senhor, assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos aplaudir Jesus, a Ele toda a glória, toda a honra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Somente a Tua bondade, somente a Tua misericórdia pode encher os nossos corações e tal ponto, Senhor, que só exista a Tua bondade, só exista a Tua grandeza, Tua misericórdia, ó Pai. Que não exista nada de nós mesmos, Senhor, somente Tua grandeza e misericórdia. Enche os nossos corações, Pai. Enche as nossas vidas. É o que Te pedimos nesta noite. Faz
faz transbordar com a tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, esvaziar cada vez mais os nossos corações, Pai, de tudo aquilo, ó Deus, que atrapalha o nosso crescimento, que atrapalha a grandeza do Senhor em nossos corações. Obrigado, Jesus. Meus amados, o nosso coração é um recipiente que comporta tanto bem como mal. E nós sabemos que quando nós falamos, nós vamos pôr para fora aquilo que está retendo. Se for mágoa, a gente fala disso. A gente fala de angústia, de tristeza. Mas se nosso coração está cheio dos bens de Deus, da glória do Senhor, é disso também que nós falamos. A palavra diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A gente vê a Deus o tempo todo nas nossas orações. Nós vemos a Deus na bondade, na misericórdia. Nós vemos a Deus em todo o tempo quando o nosso coração é limpo. Mas quando o nosso coração está cheio de tranqueira ruim, amados, não há nada que possa trazer bondade para nós. Então o caminho é: se você tem algo para ser guardado, guarde o teu coração, como nós já ouvimos aqui. Guarde o teu coração, para que não entre nenhuma mágoa, nenhuma raiz de amargura, como nós já aprendemos aqui. Vamos abrir o nosso coração para as coisas boas de Deus, para a gente ser realmente representante dele naquilo que ele espera de nós. Nosso irmão Vanderlei vai estar orando pelo mês 5, que é o mês de maio. Vamos pedir a Deus que nosso coração esteja vivendo essa maravilhosa graça do Pai. Pai do Senhor, igreja, amém? Quem aqui acha que perdoar é esquecer? Levanta a mão, por favor. Parabéns, inteligente. Perdoar não é esquecer, porque a gente, vamos supor, a gente está lá fora, alguém dá um chute, um soco na gente, você vai perdoar, mas não esquece. Eu aprendi há uns 25 anos atrás, mais ou menos, que a mente é uma dádiva de Deus muito grande, mas a mente mente muitas vezes para a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, amém? Senhor meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, agora há um retorno para os nossos lares, e também abençoar, Pai, esse mês de maio, que a gente está orando por ele, para que seja bênção, assim como o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e os que virão, que a gente vai estar orando por eles. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor e dos pastores da igreja, de cada irmão, daqueles que estão aqui, daqueles que não puderam estar nessa noite conosco, mas eu tenho certeza que na próxima oportunidade eles estarão conosco. Que nós possamos sair daqui abençoado e ser abençoador lá fora. Isso que é o importante, papai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Palmas para Jesus, toda honra e glória ao nosso Deus.